É a informatividade textual que serve para dar um sobrevalor à nota. Porque, assim, Sim. é muito difícil. Eu demorei muito para entender isso. Quantos cursos eu não fiz de questões, eu não fiz de questões discursivas, de técnica para responder prova e tal. E os códigos, assim, você vai, pega um aqui de um professor, pega outro ali e tal, e vai montando a sua. De forma que você possa desenvolver uma questão discursiva e pontuar o máximo possível, né? Sim. E também, professor, outro ponto que o pessoal, que eu vejo que os examinadores gostam muito é a questão da estética, né? Você responder com a letrinha desenhada, né? Não Sim. respeitar as margens ali, né? Sim, sim. A questão Bom, as margens, alinhamento, né? Outra coisa interessante que muita gente se preocupa muito é a questão da caligrafia, fala, você não tem letra muito desenhada, e aí o que, que eu faço? Minha letra é um garrancho mesmo, não tem salvação para mim, não? Tem, gente, faz a letra de forma, pode ser letra de forma. Agora, contanto que a minha dica sempre é essa. Se você faz a letra de forma, né, aquela toda em maiúscula, é chamada letras bastão, mas vocês devem diferenciar maiúsculas de minúsculas. Isso aí é fundamental. Porque, como todas são maiúsculas, no caso, as letras que realmente devem ser escritas em maiúsculo, vocês colocam ela com uma fonte maior do que as demais, que dá para diferenciar maiúsculas e minúsculas. E pode usar a letra de forma sem medo de ser feliz, que não tem problema. pronto, professora, pode tocar o barco aí, que o pessoal já pegou aqui os códigos. Vamos E lá. Então, olha só, pronto, essa parte nós já vimos, tá? Vamos mais adiante. Qualquer coisa, tá, galera? Podem falar aí, Clênis, ele passa para mim, eu paro, eu repito sem problema nenhum. Nós falamos já da compreensão de texto, certo, galera? Inicialmente falamos sobre a questão da compreensão de textos, né? O que compete à compreensão de textos? Agora, nós vamos ter em mente o que compete à interpretação de texto, né? Nós já vimos os comandos, que geralmente que estão presentes nos enunciados das questões, para nós sabermos que se trata de uma questão de compreensão de texto, onde eu devo me basear unicamente pelo texto, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a interpretação, certo? E interpretar tem a ver com o quê? Vamos lá. Primeiro, é ir além do texto. Você não vai agora ficar pautado apenas no texto. Lógico que o texto vai ser sempre o seu porto seguro, vai lá. Você não pode interpretar algo que não tenha nada a ver com o teu texto. Tem que estar ancorado no texto. Porém, você pode ir além dele. Outra coisa importante de interpretar tem a ver com percepção de subentendidos, né? A questão, o que são subentendidos? É aquilo que eu consigo captar por trás do que foi dito, de certa maneira, mas não foi dito no texto. Aquela velha expressão, é você entender o dito no não dito, né? É entender as entrelinhas, né, do texto. É você entender o que está por trás daquela opinião do autor, né? Em que se baseou aquele ponto de vista do autor. Então, assim, as pessoas têm uma ideia muito errônea de achar que interpretar o que você achar que está certo. Não é assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ó, por isso que eu coloquei logo agora aqui. A interpretar tem a ver que, assim, a gente vai observar que jamais a interpretação ela deve se sobrepor ao autor do texto, tá? Lembremos que a interpretação é a partir de um texto que tem um autor, né? Então, eu não vou interpretar da maneira que eu achar que está certo. Eu vou interpretar da maneira que eu ver que tem a ver com o que o autor pensou, né? Eu tenho que tentar entender o que o autor quis dizer com isso. É aí que consiste essa questão da interpretação, certo? Essa percepção desses subentendidos, né? É o que eu entendo a partir daquilo que foi colocado. Mas lembrando que aquilo que foi colocado a partir de uma visão já definida, então eu tenho que entender o que está por trás daquela visão definida. Não é a minha que vai se sobrepor à do autor. Isso a gente tem que ter em mente, ok? Então, na questão da interpretação, conta muito, tá, gente? A questão de conhecimento de mundo, conhecimento prévio sobre o assunto, essa questão, essa bagagem mesmo, né? Que você já tenha consigo em relação ao conteúdo que está sendo ali trabalhado naquela questão. Isso conta bastante mesmo. Aí, vamos aos comandos, tá?
Assim como a compreensão de texto, ela tem alguns comandos específicos nas questões, as questões de interpretação também já trazem seus enunciados comandos que já indicam, né, que aquela questão ela é interpretativa, ela não é de compreensão. Ou seja, você pode ir além do que está ali no texto, procurar buscar o que está por trás da fala do autor, o que ela quis dizer com aquilo. É você tentar entender a lógica do autor, né? Então, assim, geralmente os comandos vocês vão encontrar nas questões. Infere-se do texto, né? Inferir a mesma coisa que concluir, deduzir alguma coisa, né? Você está deduzindo algo. A partir de alguma coisa você deduz. Então, a inferência é isso. Então, infere-se do texto, depreende-se do texto, conclui-se do texto. O texto nos permite entender que, então, comandos desse tipo, né? Existem outros também, mas que estão dentro dessa linha, eles são sempre voltados para uma questão de interpretação de texto, não de compreensão. Ou seja, você vai buscar algo que está além dali do texto que está posto para você, beleza? Mas também tem algumas dicas também sobre isso, tá? Então, o outro vá além, mas nem tanto, né? O outro não diria nada além, que nada além do texto, mas que vai além, mas não vai nem tanto assim. Então, olha só, a interpretação de texto, ela vai um pouco além da compreensão, através de uma análise mais subjetiva, ou seja, quando eu falo de subjetividade, eu falo agora do meu, né, do meu modo também de ver como o autor tentou mostrar aquilo. Então, eu coloco também um pouco do que eu acho daquilo que eu penso. Então, é algo mais subjetivo nesse sentido. Percebam que na questão da compreensão de texto, eu me baseio na análise objetiva, tá? Análise mais objetiva. Eu analiso o fato pelo fato. Aqui não, eu analiso o fato, mas com o que está por trás do fato também, o que ocasionou, o que eu quis dizer com aquilo, né? Com aquela expressão, enfim. Eu tento captar o que está por trás de muitas expressões, muitas palavras dentro do próprio texto. Então, nisso consiste a questão da subjetividade, tá? Então, através de uma análise mais subjetiva do que o autor quis dizer com o que escreveu. Trata-se, portanto, do que o autor deixou subentendido, né? Ou seja, do que podemos concluir para além do que está escrito. Nisso aí consiste a questão da interpretação de texto, tá, gente? Então, primeiro, né, tem que ter uma visão crítica da coisa, né? Não é crítica, mas aquela questão, você não vai já com aquela visão pré-concebida sua. Você tem que estar aberto para tentar entender o que o autor quis dizer com aquilo. Então, quando a gente fala da questão da subjetividade, é sempre aquela faca de dois gumes, né? A gente fica preocupado, porque nós já lemos, às vezes, com algumas preconcepções nossas também sobre determinado assunto. Então, a gente tem que se despir disso, né? E analisar o texto de forma crítica e aberta, né? Então, para tentar entender o que é que o autor quis dizer, mesmo que eu não concorde, mas eu tenho que entender o que ele quis dizer com isso, e estar aberto a entender o pensamento desse autor, né? Então, não devo ir com as minhas concepções já pré-concebidas, de certa maneira, tá bom? Tem que ter cuidado com isso. Uma boa interpretação de texto está diretamente ligada à sua bagagem de leitura, sempre tocando no ponto, ó, a gente vai sempre retomando o ponto da leitura, tá, gente? Porque é tão importante, muito importante mesmo. Por isso é importante ler frequentemente a respeito de diversos assuntos, principalmente história, né? Geografia, geopolítica, atualidades, meio ambiente, economia, saúde. Então, são nichos, né, que vão estar sempre em voga para a gente estar a par de tudo que está acontecendo, pelo menos o máximo de informações possíveis que possamos ter. Lógico que ninguém vai ter expertise em tudo, mas que possamos ter pelo menos uma noção, né, de cada tema, cada área dessa, né, para que saibamos discutir uma questão referente a isso, que possamos analisar e ter uma visão, pelo menos uma ideia, né, que nos possibilite ter uma visão crítica de determinado assunto. Se nós não sabemos nada desse assunto, é complicado, né? Então, assim, tem que ir com uma certa base, uma certa bagagem, beleza? Então, leitura, gente, é primordial, né? Hoje em dia, nós temos várias ferramentas que nos possibilitam, né? Estar aí a par de muita coisa. Tem até os podcasts agora que nos ajudam bastante, né? Você coloca lá o seu fonezinho, dando uma ida ao trabalho, no caminho, bota lá, vai ouvindo. Enfim, sobre vários assuntos. Então, é bom estar aí antenado no que está acontecendo, tá bom? Vamos lá, continuando. Pronto, aqui eu fiz uma tabelinha, né? Uma tabelinha de comparação, só para a gente ver os pontos principais, né?
diferenças, né, entre a compreensão e a interpretação de texto. Coloquei de maneira mais simplificadinha. Então, assim, quando falamos de definição, né, como se define a compreensão? Análise objetiva do conteúdo, compreendendo frases, ideias e dados presentes no texto, tá? Já a interpretação, ela é definida como a conclusão subjetiva do texto, né, o que você conclui desse texto, é o que o leitor entende que o texto quis dizer. Então, em relação a definições, é nisso que vai fazer que haja essa divergência entre compreensão e interpretação de texto, tá? Em relação à informação, a informação na compreensão de texto, elas são necessárias, estão dispostas no texto, né? As informações que são necessárias estão lá no próprio texto. A informação dentro do texto que deverá ser interpretado, a informação já vai além do que está no texto, né? Embora tenha uma relação direta com esse texto, beleza? Em relação à análise, né? Em relação à análise na compreensão e na interpretação de texto. Na compreensão, a análise ela tem que ser objetiva e ligada mais aos fatos, tá? A fatos dentro do texto. Já a análise na interpretação, ela é mais subjetiva, como nós falamos, nós fazemos inferências, né? E pode estar relacionada a uma opinião. Ela não se baseia apenas em fatos. Pode estar baseada também em uma opinião, beleza? Essas são as principais características, né? Que fazem com que essas duas ações se diferenciem, de certa maneira, na hora de você conseguir lá analisar a tua questão, lá de interpretação ou de compreensão dentro da tua prova. Então, tem que ter em mente essas características, para poder você dar o tiro certeiro na hora de fazer a sua questão, tá certo? Então, eu trouxe para vocês algumas dicas, né? Lógico, né? Sempre tem aquelas dicas para compreender e interpretar textos. Então, assim, conforme eu for mencionando, quem quiser também dar sua contribuição, dizer que se já faz isso ou não, se já fazia, ou se fazia errado, enfim, vocês fiquem à vontade, tá bom? Desde o começo, como eu falei, vocês têm total liberdade para qualquer momento fazer também a colocação de vocês, sem problema nenhum, tá? Então, olha só, lógico, a maior dica de todas... Pois não, meu amor. Na produção textual de uma prova discursiva que a gente venha fazer nos próximos dias, se a gente não souber, é possível fazer uma boa redação sem ter domínio do tema proposto? Porque, por exemplo, se cai um crime ou uma situação que a gente nunca nem ouviu falar, ou se ouviu falar, falou pouco, não estudou bem uma determinada lei, é possível a gente fazer uma boa redação, ou uma razoável, pelo menos para conseguir a média ali, passar. Eu digo assim, porque umas 2 ou 3 vezes que eu fiz prova discursiva, eu dei a sorte de ter pego um assunto que eu dominava. E aí também não controlei o tempo, enfim. Mas é possível? Eu diria assim, desculpa, qual o seu nome? Meu nome é Tamara. Pronto, Tamara. Eu acredito, Tamara, que assim, se eu chegar aqui e dizer que dá para fazer uma boa redação, eu estaria sendo hipócrita, né? E estaria dando falsas ilusões. Mas assim, dá para fazer um texto razoável. E uma coisa também interessante é que dentro das provas, né, concursos públicos, claro que principalmente o CESP, ele traz assim, o texto motivador é realmente só motivador mesmo. Não traz tantas informações e às vezes não tem nem aquela relação tão direta com os tópicos que eles trazem para serem trabalhados, né? Pelo que eu já observei. Mas existem, né, no caso, assim, de certa maneira, você pode pegar alguma questão-chave, não sei, também do texto motivador, e uma dica que eu sempre dou ao pessoal que está fazendo, digo assim, gente, também dê uma olhada em algumas, até outras questões dentro também até da prova, que pode vir ajudar de certa maneira, clarear um pouco sobre a ideia do assunto que está sendo trabalhado, que às vezes já aconteceu isso, né? Então, assim, mas uma dica razoável, acho que dá para fazer uma prova razoável, discursiva. Agora, sim, lógico, sem ter nenhuma base daquela coisa, eu nunca ouviu falar, realmente fica muito complicado. Como eu trabalho também com correção de redações, não para os concursos públicos, eu trabalho oferecendo o meu serviço. Então, quando eu trabalho com pacote de correções, e tenho muitos alunos que também, assim, têm essa dificuldade. Quando eles trazem os seus textos, né, que
que abordam conteúdos quais eles não dominam tanto, a gente consegue perceber dentro do próprio texto essa, digamos assim, a falta de domínio mesmo do conteúdo. Porque, assim, é interessante, Tamara, dentro assim, da construção do texto, você ter em mente, né, a questão de informações técnicas, são sempre importantes dentro do texto, as informações técnicas, a questão do fator informatividade que eu disse, mas também muitas bancas como o CEFS, que é a principal banca, né, que trabalha nessa área da questão dos concursos de carreiras policiais, ela valoriza muito a questão da exemplificação, né? Eu sempre bato muito nessa tecla com meus alunos. Se você consegue, pelo menos, relacionar o assunto a vivências, né, que você consiga trazer para o seu texto algumas exemplificações práticas, né, no caso, né, da vida real mesmo, e poder trazer para o teu texto, é muito bem visto isso pela banca corretora, né, no caso, pelo SESC, muito, muito bem visto. Então, sempre toco nesse assunto. Gente, se você não souber muita informação técnica, mas se apegue pelo menos a dados, por exemplo, que você possa extrair de uma realidade, que você possa relacionar isso a algo que você já viu na vivência e traz para o seu texto como informação, né? Então, isso ajuda bastante também. Mas eu concordo com você, quando você diz que realmente é muito complicado a gente conseguir fazer um bom texto realmente sem uma base, né? Sem uma base sobre o assunto que está sendo tratado. Mas a dica que eu dou, eu não sei, assim, outras bancas talvez não dê tanta... Eu sempre falo com meus alunos, todo mundo reclama muito do CESP, mas em relação às discursivas, para mim, não tem melhor banca do que o CESP, porque ela te dá o texto praticamente pronto, né? Dá o texto assim, a discussão, ela já direciona na questão dos tópicos que eles te dão para trabalhar, né? Cada tópico lá já dá a linha de organização do teu texto, o que você vai tratar em cada parágrafo, qual vai ser cada argumentação que você vai trazer para o seu texto. Então, assim, te dá muita, digamos assim, possibilidade de desenvolver um bom texto. Agora, lógico, tudo vai depender do teu conhecimento do assunto, né? Porque o que mais pontua é a questão do domínio do conteúdo, né? Então, isso é primordial. Não sei se eu consegui responder tua pergunta como você queria, Tamara, mas é mais ou menos por aí. Dá uma olhadinha em questões também da prova que possam vir a auxiliar, quem sabe, clarear algo sobre o assunto. Acho que isso também ajuda bastante. E se apega muito à questão da exemplificação, poder trazer exemplos práticos. Professora, Sim, professora, respondeu. Tamara, deixa eu tentar aqui também dar um feedback aí pela experiência que eu venho passando, né? À vontade. O principal de tudo, Tamara, principal de tudo, eita, não sei a questão, não sei nem que danada é isso. Não joga toalha, não joga toalha. Eu acho que era Platão que dizia que o conhecimento está dentro da gente. Deve Porque, ser assim, desesperador, né? bicho. Porque, assim, a gente, pô, se envolve com tanto conteúdo, né, ao longo da caminhada do concurseiro, que às vezes a gente já viu o conteúdo, mas fica aquela nuvenzinha ali, e você, caramba, eu já vi isso, tal, mas eu não lembro. Não joga toalha, calma. E isso eu vivi, assim, há pouco, acho que uns 2 anos atrás, o meu coach, ele abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e disse, correção ilimitada. Mas, rapaz, acho que foi a pior coisa que ele fez. Eu disse, eu quero, professor, esse pacote aí. Ou seja, era quase todo dia eu simulava a prova, né? E eu acho que o bicho disse, caramba, esse bicho não consegue parar um dia, não. Todos os dias eu simulava. Então, tinha simulado que eu pegava e eu disse, caramba, eu não sei isso não. Não sei, mas assim, eu não jogava toalha. Aí a gente vai de novo para a técnica. Tenta lá lançar os tópicos direto, né? Porque assim, também vem, dependendo do estilo da questão, pode lhe ajudar. Por que pode lhe ajudar? Porque perceba, se vem uma questão do tipo, disserte sobre e pede o instituto, veja que fica melhor, né? Fica mais aberto, ou seja, se vai tangenciando o tema ali, de repente vai pontuando e consegue tirar uma nota, como a professora falou ali, né? Uma nota razoável e tal, e sobreviveu. Se sobreviveu, beleza, né? E também aquele estilo que a CESP hoje que já vem com muita maldade fazendo isso, né? De tipo, fale sobre isso e fale sobre isso. Aí fica mais complicado, porque se você não soltou o que ele perguntou lá, tipo, agora acho que foi no DEPEN, relacione as mulheres reclusas com a educação.
Veja como já afunilou, né? Mas se ele fala, disserte sobre ressocialização, veja como fica muito mais